E é o seguinte, gente, primeira coisa que a gente tem que entender pra gente sanar uma dificuldade, né, ou seja, melhorar ali o rolê todo, é a gente entender que existem dois tipos diferentes de dificuldades quando a gente fala dos estudos, tá? E como assim, né? Como assim dois tipos diferentes de dificuldade? A gente pensa que dificuldade todo mundo é igual, só que muda a matéria. Não, não, não. É diferente e isso não vai interferir só nos seus estudos, mas sim em muitos outros aspectos da sua vida. Então, assim, tem um estudo feito pela Universidade Técnica de Lisboa, que fica lá em Portugal, é muito conceituada, inclusive, para quem pensa em estudar no exterior, fica a dica aí. Esse estudo foi feito pelo Vitor da Fonseca, bora chamar de Vitão, tá? Não estou falando Vitão só por causa do cantor Vitão, é porque o nome do cara é Vitor, então, né? Acho que deu pra pegar. Então, olha só, o Vitão fez um estudo e nesse estudo ele mostra que existem dois tipos de dificuldades diferentes. Essa dificuldade de aprendizagem, gente, é um conceito que já existe há muito tempo. Desde, assim, começo do século, pra antes disso, sabe? E aí o que acontece? Esse estudo, ele chamou essas dificuldades de DA, né? Então tem a DA que é não verbal e tem a DA que é verbal. Alguém tem dificuldade de entender esses conceitos? Eu acredito que sim, então eu vou explicar. Olha só, DA basicamente é disfunção, na verdade, né? Disfunção de aprendizagem ou dificuldade de aprendizagem, tá? Então, tem a DA não verbal e a DA verbal, como eu já falei. O que é essa DA verbal? A DA verbal é uma disfunção de aprendizagem, uma dificuldade de aprendizagem, que a pessoa ela vai ter um bug ali na hora dela trabalhar com matérias mais teóricas, por exemplo, português. Ela vai ter um bug ali que ela não vai ter tanta facilidade para escrever, ela vai ser meio pombo na redação, ela vai ter um pouco de dificuldade com leitura também. Alguém aqui tem esse tipo de bug? Comenta assim, tenho esse bug, hashtag tenho esse bug, pra eu saber, tá? Porque é o tipo de disfunção de aprendizagem verbal, ou seja, a pessoa tem dificuldade com aquela coisa que tem mais relação com as palavras, tá bom? E a disfunção de aprendizagem não verbal, né? A DA não verbal é aquela em que a pessoa ela vai ter um bom desempenho com português, por exemplo, com redação, com gramática, com história. Ela vai ter um bom desempenho talvez com artes. Só que quando chegar em matéria que vai exigir que ela tenha um raciocínio, que ela tenha ali uma análise lógica, essa pessoa vai pensar, meu Deus, o que que eu faço da minha vida? Então, a disfunção de aprendizagem não verbal costuma ser o tipo mais comum, tá? E aí o que acontece? As pessoas que têm esse tipo de disfunção de aprendizagem não verbal, elas vão ter mais dificuldade com química, com física, com biologia, porque pede um pouco de raciocínio, também com matemática. Então, quem tem o bug não verbal, comenta assim, hashtag bug não verbal, que é pra eu saber. Eu acho que vai ser a maioria, porque aqui no Brasil a maioria tem mais dificuldade com matemática, com exatas em geral, com cálculo, do que com português e leitura. Apesar de ter uma defasagem bem grande aqui no Brasil de português, né, de matérias mais teóricas, de história, enfim, tá? Só que, então, esses dois tipos de bug aí, eles vão refletir não somente na maneira como a gente aprende, mas também em muitas características nossas. Então, esse mesmo estudo da Universidade Técnica de Lisboa mostra que algumas pessoas que têm o segundo bug, que é o bug não verbal, muitas vezes elas são pessoas um pouco mais retraídas. São pessoas que, pelo fato de não terem esse raciocínio lógico tão rápido, de terem essa facilidade de interpretar uma coisa que não tá óbvia pra ela, de saber qual cálculo ela tem que usar, muitas vezes ela é mais tímida, ela tem uma dificuldade de interagir com outras pessoas, sabe? E pode acontecer também da pessoa ter os dois tipos. Então, se você tem os dois tipos, coloca 100% bug, que é pra eu saber, porque aí você tem a dificuldade não verbal e a dificuldade verbal. Isso é um problema? Sim, isso é um problema. Isso tem solução? Sim, isso tem solução. Porque assim, não é porque a gente tem uma dificuldade que a gente vai viver com essa dificuldade pro resto da nossa vida e nunca mais vai conseguir se livrar dela, né? Pelo amor de Deus. As coisas não são totalmente fixas quando a gente fala do aprendizado. Isso vai refletir diretamente na maneira como você tem que estudar e a maneira como você vai aprender melhor para que você consiga desenvolver aquela área. Então sejam totalmente honestos agora. Quem aqui já fugiu de uma matéria como o Diabo Foge da Cruz porque acha difícil?
Comenta eu, só pra eu saber. Porque eu acho que muitas pessoas já fizeram isso. Tipo assim, você tem dificuldade com química, você pensa, ah, não vou estudar esse trem, não gosto de química, não vou estudar, né? Eu já fiz isso, confesso que eu já fiz isso, é errado? É, mas eu já fiz, tenho que ser sincera aqui, porque não adiantaria nada eu mentir dizendo que não, sempre fui super estudiosa, até com as matérias que eu não gosto. Mentira, tenho que ser sincera, falar a real e falar como contornar esse problema, tá? Como que a gente vai, como eu posso dizer, resolver esse bug todo. Seja pra quem tem o bug verbal, pra quem tem o bug não verbal, ou pra quem é 100% bugado, que às vezes acontece também. Então, olha só, o que a gente tem além desses dois tipos de disfunções de aprendizagem, né? Ou deficiências de aprendizagem. A gente também tem um outro fator que é a velocidade da aprendizagem. Alguém já tinha ouvido falar sobre isso? Comenta sim se alguém já ouviu falar sobre velocidade da aprendizagem, se algum professor já falou isso em sala de aula, porque se falou, sinta-se um privilegiado, porque assim, nunca me disseram isso na minha vida escolar e eu sofri bastante por isso durante algum tempo. O que acontece? Existem 3 tipos de velocidades, né, de aprendizagem que a gente tem, tá? Então, tem 3 tipos diferentes de velocidade de aprendizagem. Tem a aprendizagem comum, tem a aprendizagem lenta e tem a aprendizagem rápida. Então, olha só, tem esses 3 tipos de velocidade de aprendizagem. O que acontece, gente? É muito comum que na escola, durante o fundamental, ou então durante o começo do médio, até na faculdade, em tudo quanto é área da vida, a gente sempre vai estudar com outras pessoas, né? A gente tá numa sala de aula, tem outras pessoas ali. A gente, sei lá, às vezes estuda um idioma, tem outras pessoas ali. Mesmo que você estude sozinho, totalmente autodidata, você vai ter amigos, eu imagino que você tenha, porque é bom ter amigos. E aí você talvez se compare com esses amigos e vai pensar, poxa, a Joana consegue aprender matemática na velocidade da luz. Mas assim, a Joana consegue aprender matemática num piscar de olhos. Joana não precisa nem ouvir a explicação, ela simplesmente aprende. Parece que Joana faz algum tipo de macumba, porque ela aprende o negócio assim no ar, né? E aí você fica se sentindo um cocô da mosca, do cocô do cavalo, do bandido, porque você não consegue aprender tão rápido quanto a Joana. E nunca te disseram que você simplesmente tem uma velocidade de aprendizagem diferente da Joana. Então olha só, o que acontece? Ter a aprendizagem lenta, ou ter a aprendizagem rápida, ou ter a aprendizagem comum, não é necessariamente um problema, tá? Cada pessoa tem o seu ritmo de aprendizagem, cada pessoa vai ter uma DA diferente, seja uma DA verbal ou não verbal. Tem pessoas que não têm dificuldade de aprendizagem e tá tudo bem, elas não são ETs, são simplesmente pessoas que não têm dificuldade, parabéns pra elas, ótimo, nasceram um tanto privilegiadas, né? Mas o que acontece então? A gente tem essas 3 velocidades. Como a gente vai saber mais ou menos qual a velocidade de cada um? A velocidade comum é a velocidade que, assim, você precisa de algum tipo de estímulo, normalmente de mais de um estímulo. Então, por exemplo, você precisa assistir a aula, daí precisa às vezes ler o conteúdo e precisa que algum amigo te ajude ali para que você entenda aquilo. Então você vai precisar de um ou mais estímulos para que você entenda, tá? Estímulo é a maneira como você vai ter contato com aquele rolê ali. Então, vamos supor que eu, né, pegar um exemplo meu mesmo, que eu com física, para eu conseguir aprender física, eu tinha que ouvir a explicação do meu professor maravilhoso, Luciano, incrível, que foi quem me fez aprender física nessa vida, porque se não fosse ele eu teria uma dificuldade muito maior para aprender. Mas assim, eu precisava ouvir a explicação do professor, precisava anotar também e fazer um baita no estudo ativo, que eu vou falar mais sobre isso mais pra frente em outras lives, tá? Pra que eu conseguisse absorver física. Então eu tinha uma velocidade comum em física. Como assim comum? Porque com esses 2 ou 3 estímulos eu conseguia aprender. Então olha só, eu precisava de 2 ou 3 estímulos para conseguir aprender física. Se eu tivesse uma aprendizagem rápida, se eu fosse a Joana, né, eu precisaria só da explicação, acabou, tudo ótimo, consegui entender. Então a pessoa que só precisa da explicação, ela tem uma velocidade de aprendizagem rápida. A que precisa de 1 ou 2 estímulos e ela fica com uma dúvida ou outras vezes, tem uma velocidade comum. E aquela que ela ouve a explicação, ela anota, ela faz estudo ativo, ela discute com os amigos, a amiga vai lá, explica, usando exemplo do personagem de Diários do Vampiro, porque é a série que ela gosta, pra contextualizar pra ela, e ainda assim, essa pessoa, a terceira pessoa não é a Joana, é o Pedro, tá? A Joana é a nerd, né? O Pedro, o amigo dele explica tudo pra ele, vai lá, aí, entendeu, Pedro? Não.
Então, o Pedro tem uma velocidade lenta de aprendizagem. O Pedro ele depende de muitos estímulos para que ele consiga aprender aquilo. Então, normalmente, a sua DA, né, a dificuldade de aprendizagem que você tem, vai refletir na tua velocidade de aprendizagem. Então, eu tinha perguntado aqui se vocês tinham velocidade de aprendizagem comum, lenta ou rápida. Aí a maioria falou, comum, alguns falaram lenta, outros falaram rápida. A real é que a tua velocidade de aprendizagem vai depender de acordo com as matérias. Então, pode ser que a Joana seja uma fera, um flash, para exatas, mas talvez a Joana tenha uma dificuldade de aprendizagem, mesmo que pouquinha ali, com o português, e aí ela vai ser meio comum, ou talvez ela seja lenta com o português. Então é importante entender isso, e aquilo que eu expliquei na primeira live, se eu não me engano, que era como começar a estudar para o vestibulinho da ETEC, né, que foi a primeira live de 2019, eu falei sobre classificar as matérias em fáceis, difíceis e uma matéria impossível, técnica FDI, expliquei direitinho na primeira live, né? Então, com base nas matérias, você vai colocar ali pra você, vai mensurar, na verdade, qual é a tua velocidade para cada uma delas. Por que que eu tô falando isso? Por que que é importante que você faça isso? Para você, primeiro, não se frustrar quando você deparar com uma matéria em que você tem dificuldade e perceber que você precisa que Deus desça e explique pra você. Não é um problema isso, é ok, sabe? É normal, porque você tem dificuldade com aquilo e precisa de muitos estímulos para aquilo, beleza? Então, basicamente, você precisa analisar e aí você vai conseguir, faz uma tabela, às vezes uma planilhinha, coloca tal matéria, tenho dificuldade, e aí você vê quanto você precisa de estímulo para aprender aquilo. Tá? Então essa é uma parte muito importante também, além de você entender então qual é a tua dificuldade de aprendizagem direitinho, né?